E é uma aula densa, se preparem para muita coisa nova, é uma aula inédita. Hoje eu vou falar sobre o protocolo para paralisar a perda óssea definitivamente e é um guia para decisões clínicas. Sua dúvida de perda óssea, escreva aqui, estou te acompanhando. O que você acha que é a maior dúvida? Perde osso, não perde? O que a gente vai estar falando? E essa é uma live de aquecimento para o workshop Perilucrativa Descomplicada, que vai começar na outra semana, onde eu vou te mostrar como salvar dentes condenados por periodontite sem cirurgia. E provavelmente vai ser a última edição gratuita. Assistam, se programem, coloque no celular para despertar, para acabar não perdendo. Se você não tem inscrito, escreve 2209 ou escreve a palavra-chave para você acabar recebendo o link e não perder mais nenhuma aula. Combinado? E eu queria dizer para vocês que quem tem segurança para salvar dentes condenados por periodontite consegue esse tipo de resultado dentro do MDSD. É a Karina de Paraisópolis, uma cidade pequenininha do interior de Minas Gerais, do sul de Minas. Ela está falando assim, ó, boa tarde, passando aqui para compartilhar dois pacotes fechados essa semana. Por quê? Dentro do método, eu ensino fechar em pacote anual ou programa anual, porque é o que a gente acredita que vai trazer mais resultados, tá? Um de 6.500 de periodontite moderada em molares, 3 de 40 em 40 dias, depois acompanha, outro de 8.500. Estou aumentando minha sessão RM3 em 1 de 500 para 600. O que é isso? Essa é a minha proposta para você de valorização do profissional, do dentista. Passei tantos anos da minha vida me sentindo menor, porque a gente gosta de periodontia, e aí, o que a gente faz? Se a gente gosta de periodontia e a gente quer ser valorizado, e nessa periodontia difícil, essa é a prova de que os meus alunos conseguem ser valorizados na periodontia, e eu vou mostrar este caminho. Esta é uma aula para clínicos ou para especialistas de qualquer área, porque eu vou ensinar uma periodontia que não precisa de cirurgia e uma periodontia onde você garanta a perda óssea dentro da literatura científica mais atual. E no workshop Perilucrativa Descomplicada, são 3 aulas completas que você vai se inscrever para acabar recebendo esses recados. Você vai receber um certificado digital e um grupo de aviso no WhatsApp. E mais algumas coisas especiais que no final eu vou explicar como você vai se inscrever gratuitamente. E eu vou apresentar o conhecimento científico atualizado e um caso clínico depois. Eu vou pedir o seguinte para você: compartilhe essa live com com alguém da sua equipe ou os dentistas do seu entorno. Hoje uma aluna minha postou o seguinte, ela falou assim, eu vou repostar o seu post, professora, porque eu preciso que os dentistas do meu mundo também entendam disso. Porque não adianta só você entender que dá para salvar dentes e os dentistas não acreditarem. Porque se isso acontecer, você acaba virando o dentista que acredita e os outros não acreditam. Aí você quer salvar o dente, o endo quer extrair, o orto quer extrair, o implante quer extrair, mas você está aqui assistindo esse conhecimento profundo e precisa compartilhar para ninguém extrair o dente que pode ser salvo. Porque nenhum paciente quer extrair dente. Nenhum. E eu acabo recebendo todos os dias mensagens como essa, de pacientes falando assim, meus dentes estão moles, pelo amor de Deus, me indica alguém que sabe salvar dentes. Porque no dia de hoje, os pacientes mesmos falam que, qualquer coisa, querem extrair o dente. Então, você que acredita nessa proposta de salvar dentes, na odontologia de verdade, na nossa missão de cuidar dos seus pacientes, fica aqui, porque muitos dos nossos pacientes precisam dessa informação. Existe muita informação desatualizada na periodontia, acompanhe aqui que essa aula ela é inédita. Ó, 2 dentistas queriam arrancar todos os meus dentes para fazer protocolo. Não voltei, nem vou voltar. Deus te abençoe. E os pacientes também estão acompanhando o meu conteúdo. Os pacientes também querem
salvar dentes. Então, se você é um dentista que sabe salvar dentes, você pode ter certeza que você tem um diferencial no mercado, porque enquanto todos querem extrair os dentes, você tem a possibilidade de salvar. E aqui está o conhecimento atualizado científico para você fazer. Pacientes falando: olá, tem perda óssea, preciso de um dentista que me ajude a não perder dentes. Pacientes pedindo isso o tempo todo, e de tanto eles pedirem, eu preciso formar mais dentistas que saibam salvar dentes. Nenhum paciente quer extrair dentes. Eles só aceitam isso porque a maioria dos dentistas só oferece essa opção de tratamento. Vai num dentista, tem que extrair. Vai no outro dentista, tem que extrair. E outra coisa, eu vou ensinar uma aula, vou dar uma aula profunda de periodontia, cheio de base científica, com um caso clínico no final. Tá ali no link da descrição a inscrição para você participar gratuitamente desse workshop, para que você, clínico ou especialista de qualquer área, possa se inscrever. Esses dias, estou vendo a Marileia aqui na live e ela falou assim: na minha cidade não tem periodontista que queira fazer periodontia. A Wendy, a minha outra mentorada, ela também fala: não, na minha cidade também não tem periodontista que saiba ou queira fazer uma periodontia de salvar dentes. E se é isso que você quer, entra aqui, que é esse conteúdo que a gente vai falar. E de tanto ver casos de antes e depois como esse, é que eu faço esse conteúdo. Extrair os dentes superiores todos para colocar um protocolo superior. Será que foi mesmo esse o melhor tratamento? Será que seria o único? Eu não estou vendo doença periodontal aqui. Talvez tivesse cárie, mas será que esse era o único tratamento? Uma outra coisa que eu estou dizendo aqui, às vezes eu falo que existe implante no lugar errado. Porque, por exemplo, e aí, se fala tanto em pares de oclusão dentro da periodontia, cadê o parzinho? Eu falo assim, colocou implante no lugar errado, colocou implante aqui, mas cadê o antagonista? Tinha que ter colocado o implante aqui, 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 aqui. Cadê os pares de oclusão? Será mesmo que exoimplante seria o melhor tratamento para todos? E para você poder rebater isso, você vai ficar assistindo essa aula. Esse é o conteúdo que vai te embasar. Vamos extrair os dentes antes que perca mais osso. Agora, uma coisa que eu acho bem difícil é conseguir rebater o plano de um implantodontista. Quer ter base científica para conseguir rebater esse tipo de argumento? Aguenta aqui, que é isso. Eu vou começar uma base histórica profunda para explicar de onde surgiu essa ideia de que a perda óssea era progressiva. Não é progressiva, mas não basta eu dizer, eu vou mostrar para você de onde veio isso, porque tem gente que fala: olha, a perda óssea é progressiva e tem que tirar os dentes. Será que tem mesmo? E isto data de 1978. Em 1978 foi o primeiro estudo da história natural da doença periodontal no humano, e isso daqui, ela foi nos plantadores de chá do Sri Lanka. Esse estudo já tem 40 anos, a cada década, esse grupo vai lá nessa população de plantadores de chá, que é uma população intocada, que não tem acesso à saúde bucal, eles nem escovam os dentes, eles não têm acesso a dentista, e o dia que eles têm um problema, eles vão a um vilarejo onde tem um médico e o médico extrai o dente. É o que eles têm. E essa população é intocada, e essa equipe sempre vai lá ver. E o que eles viram ali? Esses trabalhadores, sem qualquer prevenção nem escova de dente, eles mediram a perda de inserção ao longo de anos, que eles queriam saber qual é o curso natural da doença. E eles mostraram grupos de progressão rápida, moderada e mínima. Tem gente que progride rápido, tem gente que progride devagar, e eles documentaram que, sem controle do biofilme, a perda tende a avançar e pode levar à perda óssea. Então, eles acompanharam essa progressão de doença. No entanto, será que para todo mundo vai ter perda progressiva? E em 1984, outro estudo surgiu para falar sobre os novos conceitos da doença periodontal destrutiva. E, de novo, o professor Sokransky, Rafagi, o Linde, aqui nesse grupo de pesquisa, eles revolucionaram conceitos dizendo o seguinte, que se acreditava antigamente que as formas mais comuns de doença periodontal destrutiva progridem lenta e continuamente até o tratamento ou a perda dentária.
por conta daquele estudo dos plantadores de chá do Sri Lanka, que eles observaram e eles falaram que aquela perda óssea era contínua e não tinha nada que pudesse acontecer, e eles estavam sem higiene, se acreditava que era contínua. Mas esse estudo do professor Socrates, que é a Fagi e Linde, eles viram que através dos dados, que isso é inconsistente com essa hipótese de doença contínua, e a doença não é contínua. E eu vou repetir, a doença periodontal, ela não é contínua. Se imaginou por conta dos plantadores de chá. A doença periodontal, ela é episódica. Ela acontece em momentos de remissão e exacerbação. E se você quiser ver o seu paciente assim de olhos arregalados, você fala assim para o paciente: olha, paciente, a doença periodontal não é contínua, ela é episódica. Ela aparece e desaparece. Paciente, não tem períodos que a sua doença de gengiva embraba e depois, em alguns momentos, ela fica boazinha? É sim, doutora. Mas assim, como é que a senhora sabe? Porque você estuda e você vai poder dizer isso. Não é contínua. Existem episódios de grande perda óssea. E esses episódios de grande perda óssea a gente consegue controlar. Ela não é contínua. E tem dentista há 41 anos extraindo todos os dentes, dizendo que a perda óssea é contínua. Ela é episódica, com momentos de remissão, exacerbação, e depois, quando faz um tratamento, a gente consegue estabilizar. Guarda isso, tira um print, compartilha com as pessoas, assiste essa aula e para de extrair dente e vamos salvar os dentes. Em 1986, eles descobriram um preditor de perda óssea futura. Então, agora vocês já sabem que a doença não é contínua. E agora vocês já estão sabendo qual que é a bola de cristal da perda óssea futura? Se chama sangramento à sondagem. Sangramento à sondagem é um preditor da progressão da doença periodontal. Em 1986. Quanto maior a frequência de sangramento no mesmo sítio e quanto maior o percentual de sangramento à sondagem da boca inteira, quanto mais sangramento na boca inteira, maior o risco de progressão periodontal durante a fase de manutenção. A partir de agora, eu quero que você comece a avaliar a quantidade ou percentual de sangramento que o seu paciente tem. Porque eu vejo muitos dentistas fazendo limpezinha sem fazer uma sondagem. Então, você vai fazer uma sondagem, não precisa ter periodontista para fazer uma sondagem. Você vai predizer a perda óssea, a sua bola de cristal é um exame chamado sondagem. Sonda e você vai prever. E você vai valorizar a sua sessão, e tudo aqui no método é uma maneira de você valorizar o seu tratamento. E isso não tem a ver com compra tal equipamento, porque não é o equipamento que vai te valorizar. Compra tal material, tal kit. Não é o material que vai te valorizar. E esta periodontia do método, ela é extremamente lucrativa, porque eu estou ensinando através do conhecimento atualizado como você vai conseguir maior lucratividade com o conhecimento que você tem. E você vai falar para o paciente: eu quero saber se tem perda óssea futura. E esse exame se chama sangramento sondagem. Compartilha esta aula com a sua equipe. Todo mundo precisa saber. Não pode ter sangramento, porque é um preditor de doença periodontal. Sangra muito, vai ter perda óssea. Não sangra, está estável. Em 1988, eles fizeram um estudo de doença periodontal em quenianos adultos. Sim, lá no Quênia, no grupo do professor Baelum. E eles descobriram que nem todo mundo terá perda óssea igual. Olha só, em primeiro lugar é o seguinte, já mostrei lá nos plantadores de chá, eles achavam que todo mundo tinha perda óssea contínua. Claro, se não escovar e se não tocar, se nenhum dentista mexer, vai ter perda óssea contínua. Gente, mas hoje em dia quem é que não escova os dentes? Só os plantadores de chá mesmo. E depois, a doença periodontal, ela não é contínua, ela é episódica. A gente consegue paralisar os episódios, que eu já vou te falar. E depois, a gente também descobriu que
a gente consegue ter um preditor, uma bola de cristal futura, sangra e ensina isso para o paciente. O paciente não pode sangrar quando limpa no meio dos dentes. Quando limpa no meio dos dentes, não dá para a gente ficar falando assim, sangra a sua gengiva? Não, não sangra. Claro, não limpa no meio dos dentes, não passa fio dental, não passa escova interdental, tem que ver isso. Em 1988, nesse estudo dos adultos quenianos, eles descobriram que nem todo mundo tem uma perda óssea igual, então não dá para generalizar que todo mundo vai ter perda óssea. Lá a higiene era precária. A placa bacteriana, 75 a 95% das superfícies. Ó, com esse tanto de placa bacteriana, alguém já ia falar assim, todo mundo vai ter doença periodontal. Não! Mesmo com mundaréu de placa bacteriana não é fator de risco para doença periodontal. Por isso a gente parou de ficar dando bronca, tá sujo, por causa disso, tem doença por causa da higiene, paramos. A gente tem uma metodologia acolhedora, humanizada. E o cálculo em 10 a 85% das superfícies, dependendo da idade. E nessa turma, as bolsas periodontais de mais de 4 milímetros foram observadas em menos de 20% das superfícies. Ou seja, nem todo mundo tem bolsa, nem todo mundo tem. Aí, a perda de inserção maior que 1 milímetro, presente em 10 a 85% das superfícies, ou seja, é muito variável entre as pessoas. E a outra coisa que também aconteceu é que a distribuição era assimétrica da doença, ou seja, a proporção de superfícies com perda de inserção, entre aspas, perda óssea, maior que 4 ou 7, é que mostraram que para cada faixa etária, pegaram o grupinho de 12 a 20 anos, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, e nesses subgrupos, cada grupo tinha gente que tinha muita perda óssea e tinha gente que tinha pouca perda óssea. Ou seja, isso aqui mostra que nem todo mundo tem perda óssea. E nem todo mundo tem perda óssea, por isso a gente precisa entender que nem todo mundo vai ter perda contínua. É uma inverdade dizer que todo mundo vai ter perda contínua. Gente, olha só, esta aula, ela fica salva e assistam, mas ela sai do ar, tá bom? E olha só, paciente pedindo, né, por favor, tô cansado de peregrinar. É por isso que eu compartilho esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas, porque nós precisamos de dentistas que saibam salvar dentes. Essa é a minha principal causa. Esse é o principal motivo de eu estar aqui fazendo esse conteúdo para você. Aí, nem todo mundo tem doença periodontal. E os nossos achados, os achados desses estudos, fornecem evidências adicionais de que a doença periodontal destruída não deve ser percebida como uma consequência inevitável de gengivite. E, em última análise, leva a perda considerável de dentes. Não dá para generalizar que todo mundo vai ter perda óssea, não dá para generalizar que vamos extrair antes que perca mais osso, nem todo mundo vai perder osso desse jeito, nem todo mundo vai ter uma perda óssea contínua, não é? E contínua, ela é episódica e tem como interromper, e agora a gente já sabe do sangramento, a sondagem. E que os estudos modernos mostraram que a estabilidade periodontal é possível. Quem disser que vamos extrair esse dente antes que perca osso, desconhece esses fundamentos. Você vai dizer para os seus pacientes que você vai paralisar a perda óssea. Às vezes eu falo assim para o paciente, ele tem um pouco de perda óssea, mas é como se fosse assim, o joelhinho está machucado, tá? Mas com esse joelhinho nós vamos levar o resto da vida. Então, um pouco de perda óssea nem sempre vai condenar o dente. Dá para fazer contenção, dá para fazer tratamento, dá para estabilizar, e se estabilizar já está perfeito. Em 1978, o professor Linde, ele estudou o efeito de programas de higiene, efeitos de procedimentos de higiene oral em cáries e doenças periodontais em adultos. Higiene oral. O professor Linde foi o campeão em trabalhar esse tipo de estudo, e eles mostraram que os programas de higiene controlada em adultos resolveram gengivite,
preveniram a progressão da periodontite em comparação aos cuidados tradicionais. E na década de 70 e 80 foram os períodos áureos do controle de placa, de conseguir controlar a doença, graças a esse estudo, mas isso não era tudo ainda. Então, quem fica falando que o tratamento periodontal depende do paciente, tudo depende só do paciente, já falei para você. Os quenianos tinham 75, 85% de placa e nem todo mundo tinha doença. O professor Linde estudou isso daqui, a gente consegue resolver gengivite, a gente consegue prevenir a progressão da periodontite, mas isso não é tudo. E o tratamento periodontal não é só controle de placa. De novo, não, o tratamento periodontal não é só controle de placa. O controle de placa tem o seu papel importante, mas não é só isso. E quem fica falando que todo tratamento depende do paciente está na década de 70, nesse estudo de Linde, falando que impede. Sim, tem o seu papel? Tem, mas não é fator de risco e não é só isso que acontece. E 15 anos depois, esses adultos, acompanhados por 15 anos, 317 adultos, acompanhados por 15 anos, com prevenção, recalls, houve quase nenhuma perda adicional de suporte periodontal. Na década de 70 e na década de 90, estudos de controle de monitoramento. Se você só fizer manutenção e monitoramento, como o professor Linde fez por 15 anos, vai ter quase nenhuma perda adicional. E agora eu quero falar o seguinte: para todos aqueles que estão oferecendo protocolo superior, protocolo inferior, como resolução para doença periodontal, extrai tudo e coloca implante. Se você não foi capaz de oferecer um programa anual de manutenção preventiva, e a gente tem uma ferramenta que eu vou falar no workshop da Perilucrativa Descomplicada, que nessa ferramenta de manejo a gente convence o paciente, fecha programa anual, e por isso o paciente volta sempre. Se você não consegue fazer com que ele volte, ele vai colocar um implante e vai piorar. Então, o mesmo motivo que fez ele levar a perda de dentes, leva à perda de implantes. Por isso, a odontologia nunca vai fugir de uma boa periodontia. Então, os retornos de manutenção foram capazes de prevenir, como foi falado aqui nesse estudo. Sugeriu-se que a melhoria da higiene bucal realizada pelo próprio paciente, o uso diário de dentifrício fluoretado para prevenção de cárie, né? E a limpeza dentária profissional, repetida regularmente, que é o seu controle, a sua manutenção preventiva, é o seu paciente fidelizado, preveniram eficazmente a recorrência de doenças dentárias. E isso daqui na década de 90. Olha o Carlos falando aqui, ó. A alma da odontologia é a prevenção. Estudar, pois sem a periodontia não teríamos uma saúde plena. É isso mesmo, Carlos. Tem que ter periodontia. A periodontia é a base. Se a periodontia, ela serve todas as especialidades, ela derruba todas as especialidades. Uma doença periodontal derruba o tratamento de implantes, derruba facetas estéticas, derruba qualquer coisa que se faça. Inclusive, tem um paciente com pouca placa, mas o índice de sangramento à sondagem está na faixa de 30%. Pois é, por isso, nem toda culpa pode ser da placa bacteriana. E é por isso que o volume de placa não é fator de risco. Porque tem gente que tem pouquíssima placa e doença e grande sangramento. Isso é preditor de perda óssea. A gente vai ter que tratar isso daqui sim, e tem tratamento para isso. E em 2003, o professor Nicklaus Lang, professor Nicklaus Lang, eu encontro sempre nos encontros, tá? Um senhorzinho de muitos artigos publicados, e Maurizio Tonetti, eles publicaram esse estudo marcante, que é
a abordagem de risco periodontal para pacientes em manutenção. Risco de periodontite em pacientes sob manutenção. O que tem que ver? Aí eles viram os preditores de doença periodontal, como sangramento à sondagem, perda de inserção, tabagismo, diabetes, e vamos continuar mantendo esses pacientes. Tá vendo como tudo acaba caindo na manutenção? Uma manutenção preventiva bem feita, valorizada, que é o que eu vou ensinar no workshop, vai conseguir ter previsibilidade de caixa, fidelização do paciente, você vai garantir para o paciente saúde, e a gente vai falar para o paciente que a gente está evitando um protocolo, a gente está evitando que ele perca dentes, porque estamos cuidando dele. Em 2021, surgiram os preditores de perda dentária em manutenção de longo prazo. Em manutenção de longo prazo, a média é de 0,1 a 0,2 dentes perdidos por ano. Esse estudo aqui acompanharam por muito tempo. E aí, perde de 1 a 2 dentes a cada 2 anos. Nossa, perde tudo isso? Tudo isso não, é só isso. Imagina, o maior equívoco é o dentista chegar e falar assim: ah, antes que perca mais osso, vamos extrair todos os dentes. Aí, planeja a extração dos dentes, mas nessa manutenção de longo prazo, até os dentes duvidosos, em 10 anos, as pessoas perderam um dente. E nesse pensamento da década de 70, de que a doença era progressiva, que é uma conversa para vender implante, talvez, e que porque você está assistindo esse conteúdo e está compartilhando isso com a sua equipe de trabalho, a gente não vai impedir, a gente não vai permitir mais essa mutilação. E quem ainda pensa que a implantodontia vai encher os bolsos dos dentistas, eu sou implantodontista. E aí a gente planeja a extração, tempo clínico de extração, risco de colocar um protocolo, quem é implantodontista, aí fica cheio dos buraquinhos dos alvéolos de extração, depois tem que aplanar, sangra para chuchu, você tem que ficar escolhendo qual é o lugar que tem osso para você colocar o implante. É uma cirurgia difícil, complicada, arriscada, e teria sido muito mais fácil manter os dentes. E daí, assim, aí paga componente protético, aí você compra o pino do implante, mais o componente, mais o retorno do paciente. Então, assim, o paciente paga muito, mas você paga o protético, paga a indústria do implante, paga a especialização, paga a hora clínica, e, na verdade, seria muito melhor manter esse paciente na manutenção para sempre. E isso é bom para o paciente e é extremamente lucrativo para o dentista. E essa lucratividade eu vou estar falando no workshop. Quem não escreveu, volta lá. A periodontia bem executada é admirável. E a periodontia bem executada, ela não é mais tudo aquilo que a gente falou, tá? De progressivo, de que depende da higiene. Tem gente que tem excelente higiene e tem doença periodontal. A higiene melhora, claro, ela é melhor. Ela é um fator protetor. Não estou falando que não é para higienizar, mas eu não estou falando que é para a gente ficar naquela ladainha que eu aprendi a fazer e que não funciona, de ficar falando para o paciente, isso aqui é porque você não escova direito, tem que melhorar, se você não colaborar, não vai melhorar. Nós vamos ajudar o paciente a reequilibrar essa microbiota. E às vezes existem outros fatores, como os fatores imunoinflamatórios do paciente, que a gente também consegue equilibrar. A periodontia é a área da odontologia, que ela é muito biológica, ela não é só artesanal, ela não é só técnica. Isso acaba fazendo toda a diferença. Então, vai perder muito pouco dente se fizer a manutenção de longo prazo. Quero saber aqui no chat, quem aqui no chat tem pacientes de manutenção, escreve aqui no Instagram e no YouTube que eu quero saber. Eu que diga, Carla aqui, sou implantodontista e faço muito pouco, salvo dentes comprometidos e evito mutilações. Muito bem, essa é a alegria, a implantodontia que coloca o implante realmente quando precisa. É o bombeiro que evita ao máximo ter um incêndio,
Mas se tiver, ele sabe defender, e muito bem. O implantodontista que faz o máximo para não colocar implante, mas se precisar, faz e faz muito bem. Esse é o papel da implantodontia de excelência. E os dentistas que ainda extraem dentes para não perder osso estão 40 anos atrasados. E é por isso que essa atualização é tão importante. Compartilha essa live. A manutenção, ela é melhor para o paciente. Ele trabalha sangramento à sondagem, ele analisa sangramento à sondagem, profundidade de bolsa e nível de inserção. A estabilidade periodontal é o termo novo que acaba falando que é sobre estabilidade, que é sobre não perder osso, que é sobre não ter perda óssea contínua. Então, o que você vai monitorar? Você, clínico ou especialista de qualquer área, vai ver sangramento à sondagem e vai deixar sem bolsa periodontal. E isso vem dos guidelines da Federação Europeia de Periodontologia. Você vai ouvir falar muito disso aqui. Na pós-graduação tem o podcast dos guidelines lidos, discutidos na íntegra. E isso daqui, que é um guideline, um guia nível S3, que ele é amplamente discutido com as revisões sistemáticas de literatura e com estudos clínicos randomizados, com só evidência científica de alto nível, discutido em pares de grandes pesquisadores. Então, isso daqui não é acho que vai fazer isso, aquilo. Isso aqui é um alto nível de evidência científica. E em 2020, Magda Feres é uma pesquisadora brasileira, Belém Retamal Valdez também, Jamil Chiblis também, e são os 3 brasileiros grandes, e professora Luciana Figueiredo também, e são grandes pesquisadores que eu encontro nos congressos internacionais, que eles estabeleceram um endpoint para o tratamento, o fim do tratamento, chamada metaterapêutica, que colocou o fim a uma situação assim. Agora eu vou falar da vida de periodontista. Quem é periodontista fala, sou periodontista, que eu quero saber. Vida de periodontista é assim, nós periodontistas aprendemos que a gente vai raspar e a gente vai tratar até zerar as bolsas, até não ter mais bolsa de 3 milímetros. Aí você tratou, aí o paciente tinha assim 30 bolsas periodontais. Daqui a pouco terminou com meia dúzia de bolsa periodontal. E aí você fica pensando assim, nossa, eu fui incapaz de curar essas bolsas periodontais. Eu sou uma periodontista ruim. E aí, você acaba dando mais uma sessão de pério, dá mais uma sessão de pério, aí você oferece a cirurgia, o paciente não quer fazer a cirurgia, o paciente foge da cirurgia. Aí, não é verdade? Então, o que é periodontista? Fala a verdade, não é assim? Sobrou 5 bolsas, 4 bolsas residuais. O que você faz? Você não sabe se você raspa de novo, você não sabe se você opera. E aí, pensa, vamos tentar operar. E aí, esse trabalho colocou uma meta terapêutica, o ponto final. E isso foi revolucionário, porque tirou um caminhão de culpa das minhas costas. Porque, assim, esse ponto final, e esse estudo aqui, ele tá inteirinho lido também no... Não está inteirinho, mas ele está boa parte lido e analisado na pós-graduação em tratamento periodontal não cirúrgico. Isso daqui é um estudo que acaba tendo muitos são estudos epidemiológicos para conseguir dizer assim, qual é o percentual médio que prediz que vai ter perda óssea futura ou não. Então, essa metaterapêutica, ela não é tirada do vento, ela é uma metaterapêutica estudada, onde epidemiologicamente eles chegaram, o que a gente vai chegar? Aonde vai chegar. E aí acabou com aquela história de falar assim, e agora tem que extrair, porque agora não fecha a tal da bolsa. Aí agora tem que operar, porque agora não fecha a tal da bolsa. O ponto final, tchan, 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 que é o seguinte, o endpoint do tratamento, ou ponto final do tratamento, foi uma análise de 724 pacientes dos Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Então, assim, tem os grupos de estudo de Alemanha. Olha, que eu sei aqui, ó, o professor Van Dyke é dos Estados Unidos, Hatice Rastruck dos Estados Unidos, Jorge Meili é da Alemanha, mais ou menos algumas pessoas eu conheço aqui. Juntaram todas essas pessoas e juntaram 724 e eles colocaram, estabeleceram que
Menos de 4 sítios com profundidade de 5 milímetros após a terapia ativa é eficaz para indicar remissão, controle de periodontite. Acabou, entra na fase de manutenção. Não é para dar alta, entrou na fase de manutenção. E mais de 10% de sítio depois do tratamento aumenta o risco da perda da estabilidade em 1 ou 2 anos. Em outras palavras, se você chegar ao ponto de 4 bolsas de mais de 5 milímetros, tá bom, entra na fase da manutenção. Por isso, dentro da nossa metodologia dos dentistas que salvam dentes, a gente fecha isso dentro de um programa anual. Chegou na meta, entra na manutenção. Não tem alta, não tem acabou. É a mesma coisa, o diabético. Acabou o tratamento? Não, a gente vai estar sempre monitorando. E assim a gente fecha sempre em programa anual. Aí a gente consegue a remissão. E aí, por exemplo, mas ainda tem um pontinho sangrando, outro pontinho sangrando, o que a gente vai fazer? 10% de sangramento chegou no endpoint do tratamento. E isso fez com que, mesmo com um pouquinho de sangramento, até 10%, tá ok, não vai ter mais perda óssea. Até 4 bolsas mais 5 milímetros chegou a esse ponto. E este é um número estatístico. Isso não é tirado ao vento, eu li esse estudo inteirinho e ele é excelente e ele prediz isso mesmo. Em 2024, tá? Estudo da sobrevivência de molares tratados periodontalmente em manutenção de longo prazo. Uma revisão sistemática e meta-análise. E quanto que sobreviveu? Em 10 a 18 anos de manutenção. E aqui a gente precisa pensar, nós vamos fazer a manutenção. E em 10 a 18 anos de manutenção, as perdas médias baixas e sobrevida de molares, elas foram de aproximadamente 82%. 82% de sobrevida. O molar está na dúvida, o molar tem doença periodontal. Vai extrair? Em 10 a 18 anos, 82% de chance dele ficar na boca. É mutilação extrair. E não é opinião da Cris, é uma meta-análise. Uma meta-análise é uma análise estatística de várias revisões de literatura. Uma revisão de literatura é um juntado de vários artigos. Várias revisões de literatura são a estatística desses vários juntados. Isso é uma meta-análise. Então, a gente acaba tendo mais ou menos, dentro dessas análises estatísticas, mais ou menos de um molar perdido por década. Doutora, será que não é melhor extrair o dente porque vai perder? Então, epidemiologicamente, se você ficar na manutenção, a estatística diz que você vai perder dentro de 10 anos menos de um dente. Ou seja, tem gente que não perde nenhum, tem gente que perde mais de um. Mas a probabilidade de perda dentária é mínima. E isso está falando que nós, dentistas, estamos oferecendo protocolo, extração, e nós precisamos ter mais dentistas que salvam dentes. Olha só, os pacientes não param de falar. Por quê? Porque nós precisamos de mais dentistas que salvem dentes. Você precisa saber fazer esse tratamento periodontal. Vai conseguir salvar dentes, sim. E agora eu vou passar o passo a passo prático que garante a estabilidade periodontal e ainda tem um caso clínico ao final para você. E olha o que essa aluna falou, tá? Tenho quase 50 anos de profissão. Sempre valorizei a manutenção dos dentes e só consegui a paralisação da perda óssea em paciente com periodontite padrão incisivo molar depois da professora Cristina. Fazia tudo que eu sabia e a doença sempre voltava. A diferença aqui é o conhecimento. Esse insucesso com os tratamentos trazia muita frustração. Então, ela conseguiu paralisar a perda óssea depois de aplicar o método dos dentistas que salvam dentes. E eu sei que tem muitos especialistas que não conseguem paralisar a perda óssea, como essa minha aluna, porque talvez estejam com alguma parte do conhecimento periodontal ultrapassado, porque talvez não tenham acesso a essa atualização científica que eu estou passando,
porque talvez não conheça uma metodologia que consiga estabilizar, que consiga fechar planos de tratamento em programa anual, em bom ticket médio, que consiga te trazer estabilidade do consultório, a satisfação do seu dentista, que salva dentes, que evita problemas maiores, que evita cáries dentárias, que evita doença periodontal, que evita doenças periimplantares. Essa é a ideia para que você consiga ter resultado. O passo a passo. Passo 1, faz um periograma. No periograma, eu quero que você analise. Tem bolsas localizadas? Tem bolsas generalizadas? Periograma. O periograma, este é o PerioChart online, e aqui você vai analisar profundidade de sondagem. Olha que bolsas de 5, mais ou menos. Ana Paula, sou feliz em dizer que sou dentista que salva dentes. E vai falar para todo mundo que é dentista que salva dentes mesmo. Olha aqui, bolsas periodontais, 4, 4. Quem não registra profundidade de sondagem pode estar tratando casos complexos como limpeza, pode estar tratando periodontite como limpeza. Não, você precisa fazer um tratamento periodontal. Ah, mas demora muito fazer um periograma. Não para quem conhece a técnica de sondagem rápida americana, que é o PSR, que é o Periodontal Screening and Recording, que é um teste de triagem que você pode fazer um teste rápido, uma sondagem rápida, ou você pode fazer um periograma demorado. São os dois nomes, tá? O PSR ou o índice CPI. E assim, a perda óssea a sondagem ela avança silenciosamente e só é descoberta quando gerou mobilidade. E aí o paciente fica extremamente aborrecido. A gente precisa conseguir estabilizar isso daqui. Você pode perder a confiança do paciente, porque ele pensa: como é que isso aqui foi acontecer se eu venho aos retornos nas datas marcadas com você? E é por isso que muitas vezes a odontologia segue fazendo a prática clínica sem periograma, sem sondagem, e uma bolsa periodontal vai aparecer. Porque epidemiologicamente elas existem e estão sendo tratadas como limpezinha. E é por isso que, se você tem uma tarefa para levar dessa aula, é que você vai passar a sondar os seus pacientes. Sondando os pacientes, você vai dizer: agora eu vou conseguir saber se vai ter perda óssea ou não. Para saber se vai ter perda óssea ou não, é conseguir saber se vai ter sangramento à sondagem. Segundo ponto, depois vou passar o caso clínico. Segundo ponto, zere ou reduza ao mínimo as bolsas residuais profundas. Tem que sondar. E que são o principal preditor de recidiva ou de perda. Então, reinstrumenta, replaneja e oferece um tratamento periodontal não cirúrgico em programa anual, porque bolsas residuais, elas vão fazer progredir a periodontite. E que isso aqui vai trazer alto ticket para o seu consultório, com um custo muito baixo e com o valor, porque você vai identificar a doença. Então, assim, gente, chega de limpezinha, tá? Hashtag chega de limpezinha, vamos fazer tratamento periodontal. Você pode estratificar, estratégia 3, estratificar o risco, que é do Periodontal Risk Assessment, né? Fuma, tabagismo. Quanto de sangramento à sondagem? Já vimos nessa aula que tem que ter menos de 20%. Quanto de bolsas, profundidade de sondagem residuais? Perda em relação à idade, comorbidades, diabetes, doenças autoimunes, fatores comportamentais, estresse, obesidade. Isso dita o intervalo da manutenção. Então, dentro do risco, qual é o intervalo? E a gente vai oferecer um PIC. E o PIC é um programa individualizado de cuidado anual. E assim a gente consegue salvar os dentes. Olha só, me corta o coração quando eu vejo assim, ó, a Meire comentando aqui: quero muito salvar meus dentes, tenho só 32 anos. Paciente jovem com doença periodontal, ele tem um grande ganho de tratamento do jeito certo com antibiótico. É um tratamento 100% não cirúrgico, mas falta dentista que saiba fazer isso do jeito certo.
E para quem aprendeu na periodontia antiga a dar antibiótico ao final, os protocolos mudaram. Desde a chegada dos novos estudos científicos, isso mudou, não é mais ao final, existe uma mudança nisso. E a gente vai oferecer um programa de manutenção preventiva. E estabeleça para o paciente um protocolo de terapia periodontal de suporte. Isso daqui é a sigla que a literatura científica acaba trazendo. Eu não gosto muito dessa sigla porque eu acho ela feia, terapia periodontal de suporte. Mas deixei aqui de propósito, nós chamamos de programa de cuidado. Nesse programa de cuidado, a gente vai fazer um controle de biofilme profissional, reforço de higiene, monitoramento dos sítios de risco, ajustes e a aderência do paciente é determinante e a gente contorna toda essa aderência do paciente, se ele vai aderir ou não, porque a gente fecha o programa anual. E a gente vai oferecer o programa individualizado de cuidado, o PIC. E quando a gente olha para o paciente e fala assim, paciente, eu vou cuidar de você. E os meus alunos falam que os pacientes, eles se emocionam porque nenhum profissional de saúde falou que vai cuidar. Porque numa periodontia convencional ficou assim, ó, você faz a sua parte e você tem que cuidar, você tem que fazer a sua parte. E a gente parou de jogar em times contrários para falar assim, eu tô aqui do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou te cuidar. Porque se houver alterações sistêmicas, a gente mexe na manutenção, a gente mexe na suplementação e tem muita coisa que a gente consegue fazer. Então, nesse programa individualizado de cuidado, ele vai ser faturamento para o consultório, vai ser resultado para o paciente. São problemas graves que a gente está deixando de causar para o paciente. E você precisa ter clareza, porque a dúvida e a insegurança no resultado do tratamento te distanciam de se tornar uma referência na cidade. Você se transforma numa referência, e referência é aquele que ninguém pergunta o preço, ninguém pergunta se atende convênio, porque você é referência. Porque quando os pacientes começarem a falar, vai na doutora Cristina, porque ela resolve. Vai na doutora Michele, eu tenho uma dentista que mora em Sumaré. Os pacientes de São Paulo, capital, vão lá, porque ela é a dentista que resolve. Ser um dentista de referência, não vai ter pesquisa de preço, não vai ter gente perguntando se atende convênio ou não, porque você é indicado como o melhor. E quando o paciente confia, ele fica com você e te indica. E quando você domina a pério, o tratamento periodontal se torna previsível e salvar dentes vira rotina. Já falei em toda essa sequência de estudos científicos que a gente já sabe como estabilizar uma periodontite. E é isso que você vai fazer. Mas não é melhor planejar exoimplante? Tá, aí você não compartilhou o meu conteúdo, não repostou o meu conteúdo, não mandou o link dessa aula para todo mundo, e aí o implantodontia falou assim, ai, larga dessa frescura, Cris, vamos arrancar esse dente. Ah, o ortodontista fala, o endodontista fala, os dentistas da clínica falam, ah, é muito mais fácil, vamos fazer exoimplante e acabou. É mais fácil, é? Então, o implante seria um tratamento mais previsível que a periodontite? Vai ter uma live de periimplantite. Então, fica atento aqui que vai ter live. Fica atento nos grupos de WhatsApp que a gente vai avisar. E aqui eu vou trazer um estudo para você sobre a comparação de dentes e implantes durante a fase de manutenção em relação aos anos livres de doença e o custo adicional. E aí, comparar dente e implante. Resultados. Numa amostra de 43 pacientes com idade média de 67,4 anos, numa dentição inicial de 847 e 119 implantes colocados, teve 2 implantes removidos aos 13 e 22 anos por algum outro motivo, periimplantite, 50%, 53% a nível do paciente, 53% com periimplantite, 53,4% no nível do paciente. Então, assim, o índice de periodontite e periimplantite foram equivalentes, mas a quantidade de implantes e a quantidade de dentes com doença, olha só, 31% dos implantes da boca tiveram periimplantite, do total, e 7,6% tiveram periodontite.
A periodontite é uma doença mais fácil de tratar, é uma doença mais fácil de controlar e é uma doença que vai ter menos. E a periimplantite, ela acomete mais dentes, mais elementos. Em relação ao número de pessoas, foi estatisticamente parecido, mas eram menos elementos envolvidos. E esse é um argumento importante para não ficar achando que implante é melhor. O dente é melhor. E os anos livres de doença, em média? Nos anos livres de doença, implantes 8,66, o dente vizinho teve 9,8 sem doença, dente contralateral, sem muita diferença entre os grupos. Mas em relação ao custo, o custo extra de manutenção dos implantes foi aproximadamente 5 vezes maior do que os dentes. Implante dá mais manutenção, implante dá mais trabalho de cuidar, implante precisa de desmonte, implante precisa de ajuste, implante fratura o parafuso, o implante não tem ligamento periodontal, o implante não é a mesma coisa. Então, o implante precisa de mais manutenção para se manter saudável, porque ele é mais suscetível. Horas. Olha aqui, achei que fantástico. Esse é o dentista que eu vou ser, Martinho Pedro. Adorei ver isso. E a minha missão é dizer para você que talvez você não precise caminhar por todos os caminhos tortuosos que eu andei. Fui para periodontia, achei que isso não dava dinheiro, fui para implantodontia, buscando. Em algum momento da vida a gente tem filho, conta para pagar, e eu descobri que a periodontia, quando eu entendi esse método que vai fazer recorrência, que a gente consegue valorizar o nosso trabalho, vai trazer resultado. Então, para quem está se formando agora, qual é o caminho para você se sobressair ante os colegas? Como é que você vai competir com quem tem 10 anos de formado, se a pessoa já tem muito mais habilidade manual? Você vai fazer uma periodontia incrível, encantadora, sem dor, e os pacientes vão te buscar, e é a chance de você ser referência desde jovem. E eu conheço muitos dentistas que pararam de trabalhar por doença na família, pai, mãe ficou doente, ou mudou de cidade, eu mudei de cidade, vim para a terra dos meus sogros para conseguir dar um amparo para eles. Acontece, por motivos de força maior, a gente tem que recomeçar na vida. Qual a melhor maneira? Que é começar fazendo prevenção ou tratamento periodontal, porque é só sondar que você vai encontrar bolsa. Ser uma dentista que salva dentes mudou o rumo da minha carreira na odontologia. Quais os medicamentos que podemos usar junto com o plano de cuidado? Sandra, em primeiro lugar, num primeiro momento a gente usa nenhum. Isso faz parte do método, tá? Qualquer prescrição causa um efeito confusão. Então, no começo, a gente vai trabalhar através de histórias, através de um manejo, que o paciente precisa entender que o tratamento não é o bochecho, não é a pasta, não é o medicamento, não é um nada, é voltar. E nós vamos reequilibrar essa microbiota. E depois, o paciente já entendeu tudo isso, se você quiser fazer uma prescrição de alguma coisa, pode, mas até aquela altura, geralmente não precisa. Eu falo para o paciente, escolhe a pasta que você gosta. E nem sempre o osso aguenta o implante, às vezes tem pouco, às vezes precisa de enxerto, mas o dente aguenta. Faz uma contenção bem feita, com fibra de vidro que aguenta, né? E é isso. E então, Zana Paul, a missão de disseminar isso para que mais dentistas consigam fazer isso bem feito, tá? Vamos responder uma pergunta, Giovana. Uma bolsa periodontal não tratada sempre terá sangramento? Não, porque uma bolsa periodontal não tratada pode estar num período de remissão. Então, dentro daquele estudo do professor Sokransky, eles falaram que a doença não é contínua, ela é episódica. E eu falo para os pacientes assim: tem época que ela embraba e tem época que ela não embraba, né? É mesmo, doutor? Então, ela é episódica. Se ela não estiver com sangramento, tem chance de não ter progressão. E tem o percentual de sangramento. Caso seja encontrada uma profundidade de sondagem de 5, que não tenha fatores que justifiquem essa profundidade de sondagem aumentada, mas sem sangramento, significa que a doença está controlada. Sim, certeza. A doença está controlada. Aí o que acontece, Giovana? Como a gente fecha isso num programa anual e na live da quinta,
Na próxima live, eu vou falar sobre o tratamento periodontal não cirúrgico e eu vou mostrar as médias estatísticas de fechamento de bolsa em tratamento periodontal não cirúrgico e em quanto tempo, em média, vai fechar. E aí, vai fechar essa bolsa. Então, calma, coloca na manutenção preventiva. E às vezes existe uma afobação na fase cirúrgica e a gente perde o paciente desiste do tratamento e a gente não consegue fazer isso, tá? O implante precisa da periodontia. Adorei essa. O implante precisa da periodontia. Eu fui intercambiária nos Estados Unidos, eu vou muito para a Europa para os congressos, e na Europa e nos Estados Unidos, a implantodontia, ela é uma sub-área da pério. E no Brasil, a implantodontia é uma especialidade à parte. E aqui começa a encrenca, né? A pessoa olha um dente com perda óssea, não sabe tratar pério e extrai o dente. E é por isso que eu estou aqui, falando para todo mundo. Você quer ser um dentista que salva dentes? Quer ter recorrência? Estar nesta área pouco explorada, pouco conhecida pelo dentista, onde você vai precisar dos materiais que você tem, você só precisa de ultrassom, não tem, pode fazer um método com cureta mesmo, se inscreve no workshop que eu vou aprofundar certinho o passo a passo desse tratamento. Qual contenção de fibra de vidro seria recomendada? É assim, aqui no Brasil a gente tem a Interlig da Angelus, e aí o único cuidado que você vai ter é que a fibra precisa estar 100% mergulhada na resina, porque a fibra ela vai absorver líquido e ela vai se deteriorar, então ela precisa estar dentro da resina. Então você pode fazer uma caixinha oclusal ou você pode fazer uma caixinha palatina, fininha, tá? 0,1, 0,2 no máximo de profundidade só para acomodar isso daqui. E ela tem 0,2 de espessura. Ela é bem delicadinha, vai dar para fazer isso sim. E o caso clínico que eu tenho para mostrar para você. E aqui vou mostrar o que a gente vai fazer pensando em salvar os dentes. Esse é um periograma de um modelo mais antigo, mas eu quero que você observe que tem profundidade de sondagem 5, 4 nos dentes, aqui ó, arcada inferior 6 milímetros no 47, no 36, 37, 6, 8. Presta atenção que eu vou mostrar a radiografia. E ao exame radiográfico, bolsas periodontais aqui, bolsas periodontais aqui. E o paciente, que é um advogado, chegou dizendo que extrair não é opção. E vamos começar a fazer o tratamento periodontal. Aqui está a fotografia e a radiografia inicial em dezembro de 2023. E aqui feito o tratamento dentro do método. Perceba assim o brilho, o polimento, porque facilita muito a higiene. Eu vou aprofundar isso no workshop. E aqui depois do RM3 em 1, que a gente faz com evidenciador, que eu também vou aprofundar no workshop. E depois do tratamento, olha aqui a profundidade de sondagem. Isso aqui é do paciente, tá? Em 4 de 2025. Olha aqui, ó. Aqui estava em dezembro de 2023 e aqui tá em março de 2025. E esse caso é do meu aluno Rafael Chat. Rafael tá aqui, dá um oi aí, por favor, se você tiver. E aqui o caso depois de tratado. Aqui teve uma lesão periapical e aqui houve um fechamento de bolsa periodontal. Todas as bolsas fecharam, na verdade. E aqui, ó, comparando o tratamento antes e depois da terapia periodontal não cirúrgica, dezembro de 2023 e em abril de 2025. Olha a neoformação óssea sem cirurgia e sem anestesia. Aí, o Rafael aqui, estamos na área. O Rafael, ele é do corpo docente da equipe, e esse caso aqui é dele. Quem quiser perguntar, pergunta, que ele está aqui para responder. Aqui, ó. Eu já acompanho a doutora Cristina há muito tempo. O que eu posso aprender com o curso que não tem no workshop? Augusto, o workshop, ele é uma sequência de 3 aulas. Nessas 3 aulas, acabo falando sobre tratamento periodontal não cirúrgico e sobre
os programas de tratamento. Agora, a gente, na formação, você vai conseguir ter 360 horas aprofundado, onde você vai ter aprofundado o detalhezinho, o passo a passo do fechamento do caso. Você vai ter o passo a passo, detalhezinho da indicação de antibiótico, probiótico, suplementação de vitamina D, de B12, de terapia de suporte, de todas as histórias que salvam dentes, de toda a manutenção preventiva do paciente, os guidelines lidos e comentados, tanto para classificação de doença periodontal, tanto para estágio 3, para estágio 4, todas as técnicas de manejo para o paciente voltar. Então, eu sei que vocês devem estar pensando assim, uau, quanta coisa legal, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa ali, porque para você conseguir ter segurança e ser referência, dá para a gente conseguir mergulhar, além de só colocar o pezinho na água. Muito obrigada por sempre me acompanhar aqui. Um paciente chegou com recessão gengival de 5 milímetros sem mobilidade dentária. Seu médico recomendou extrair. No entanto, eu recomendei o tratamento periodontal sem extração. Perfeito, muito bem. Estela tem o canal Pério Valorada em espanhol, tá bom? Que também tem. Você vai poder acompanhar em espanhol se você desejar. E eu reforço o convite para que você participe do workshop da Perilucrativa Descomplicada, que você vai aprender como salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade, perda óssea, dentes condenados por outros dentistas, e você vai ser o dentista de referência, porque você vai ser diferenciado. E eu quero te convidar para o ingresso VIP, que eu vou colocar aqui na descrição, e quem tiver aqui no Instagram, pede pelo direct, pede por algum lugar, aqui no YouTube coloquei, e você vai ter. Para você entrar no ingresso VIP do workshop, você vai ter 3 horas de discussão de caso clínico ao vivo. Você vai poder mandar o seu caso clínico, eu vou poder discutir o seu caso clínico, vai participar do sorteio de um ultrassom WK de 3.530, vai ter o resumo das aulas em PDF, para você conseguir ter uma experiência mais profunda de aprendizado. Quer aprender a fazer isso daqui? É isso. Então, este é o link para o grupo VIP, e eu acabo falando muito sobre instrumentação ultrassônica, vai estar concorrendo ao ultrassom, então esse aqui é um dos meus preferidos, que é o DSE, no valor de 3.530, é o que eu tenho no meu consultório, é o que eu uso, e por R$62 você participa do sorteio do ultrassom de 3.530. E vai poder estar dentro dessa sala, fazendo perguntas, abre o vídeo, pergunta, coloca a sua dúvida, o seu caso, a sua dúvida de pério, por apenas, quando é que eu esqueci o valor? Do valor do grupo VIP, por apenas, cadê o grupo aqui? O valor aqui, esqueci, do ingresso VIP, agora esqueci. E aí, são R$62, né? E aí você vai conseguir, e você pode participar também gratuitamente, que é colocando o entrando aqui, eu vou colocar o link aqui nos. Vou colocar o link aqui na descrição para inscrição no workshop. Tá lá no comecinho ali para você. E o resumo em PDF, você vai participar do caso clínico de todo mundo, e eu espero você no workshop Perilucrativa Descomplicada para aprender a salvar dentes condenados por periodontite, perda óssea, mobilidade, ser um dentista diferenciado que poucos dentistas sabem fazer. Mary está perguntando aqui o seguinte, opa, só fiz uma raspagem para de sangrar, só sangra quando passa fio dental. Precisa ainda estar você precisa estar no dentista. Eu atendo, mas se você pedir um atendimento, eu tenho mais de 2.000 dentistas espalhados no Brasil e do mundo. Se você é paciente, manda
o seu Quero Ser Atendido, que a gente vai mandar um link para você conseguir, se você conseguir participar e estar inscrito. Acompanhe todo o conteúdo, as outras lives da semana e coloca na agenda para você participar do workshop, para que você consiga finalmente ser um dentista diferenciado, sabendo resolver doenças periodontais, sabendo estabilizar a perda óssea. Compartilhe esse conteúdo com todos os seus colegas, para que você não seja só você falando sobre isso. E eu espero você nas próximas lives, nas próximas aulas assim profundas, que você não vai ver em lugar nenhum, e no workshop Pele Lucrativa Descomplicada. Até mais!